Fundo de garantia futura é liberado para a compra da casa própria. Logicamente é um assunto de interesse geral. E aí nós pedimos então ao educador Tiago Martello, que é educador e planejador financeiro, para conversar aqui conosco. Tiago, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Eu que agradeço, Herótodo. É sempre um prazer estar aqui podendo contribuir com os nossos ouvintes, viu? Olha aqui, então vamos com a contribuição. Tiago, como é que faz? Bom, para poder usar o Fundo de Garantia Futuro, eu tenho que estar empregado porque o meu empregador vai continuar depositando a grana lá no meu nome? É exatamente isso, né? Ou seja, se você está empregado, existe uma certa previsibilidade de entrada de dinheiro no seu FGTS, né? No seu fundo de garantia. E aí, essa medida, né, que foi criada no governo Bolsonaro, porém sancionada agora no governo Lula, permite que você use esse dinheiro que ainda nem chegou, mas para compor a sua renda na hora de você comprar um imóvel. E aí você pode usar esse dinheiro que ainda nem chegou, mas que chegará, de duas formas. Primeira, ou você aumenta o valor da sua renda, porque você diz assim, olha, ao invés de eu ganhar 2.500, por exemplo, eu ganho 2.500 e mais aquele pouquinho que cai no fundo de garantia lá, R$200 por mês, um exemplo, né? Então, com esse incremento na renda, você acaba tendo uma possibilidade de financiar um imóvel de valor um pouco maior. Porque a parcela do financiamento, ela pode ser de, no máximo, 30% do valor da sua renda. Então, se você colocou o fundo de garantia como renda, então a base de cálculo para calcular, então, esses 30% do valor da parcela do seu imóvel aumentou. Então, você consegue financiar um imóvel um pouquinho maior, de valor um pouco maior. Ou você também pode usar esse valor, que ainda vai entrar, para também abater no valor do financiamento, no valor das parcelas que você for pagando. Então, existem essas duas formas de você utilizar o seu FGTS com essa medida aí do que foi aprovado, então, que é o FGTS Futuro. Agora, Tiago, vamos supor que o meu chefe aqui me pegou gazeteando e me mandou embora e eu acabei de perder o emprego. E aí eu não vou receber mais fundo de garantia porque eu vou estar no desvio, como diz aí. Como é que eu faço numa situação dessa? Pois é, Herótodo. Essa medida, como ela acabou de ser aprovada, ainda existe alguns furos nela, né? Essa pergunta que você acabou de fazer é um desses furos. Ainda não se sabe como ficaria essa situação propriamente dita. Ainda está sendo discutido e será apresentado, né, uma resolução, uma lógica aí, né, um FAQ nos próximos dias. Mas sugere-se que aconteça o seguinte, que nos próximos 6 meses após a demissão, como eu disse, é sugestão, tá? Ainda não está aprovado, não vai ser exatamente assim. Mas o que provavelmente, né, vão aprovar, ou vão, né, sugerir ali no texto é o seguinte, a pessoa foi mandada embora. Nos próximos 6 meses, não há o pagamento do valor da parcela ali do financiamento, isso, claro, vai compor a dívida total, óbvio, né? Porque ninguém vai dar isso de graça, para dar tempo do trabalhador ali se reorganizar, de repente fazer uma renegociação das parcelas, ou se recolocar no mercado, enfim. Então, como eu disse, existe aí, como é um programa novo, uma situação nova, ainda não está 100% desenhado, então vai ficar como cenas dos próximos capítulos, tá bom, Herótodo? Agora, Tiago, ainda falando das cenas dos próximos capítulos, é o seguinte, qualquer pessoa que tem conta no Fundo de Garantia vai poder fazer isso ou tem determinadas condições? Não, as regras para usar o FGTS Futuro obedecem às mesmas regras para usar o FGTS como a gente sempre usou, como a gente já conhece, né? Então, ou seja, é ter um financiamento só imobiliário, né? Ter apenas um imóvel na cidade onde você quer, então, efetuar a compra. O imóvel só pode ser avaliado em no máximo R$1,5 milhão. Então, todas as regras que a gente já conhece aí de cor e salteado para o uso do fundo de garantia, para aquisição de imóveis, elas vão obedecer às mesmas para usar o fundo de garantia futuro, tá? Então, nesse aspecto, não mudou nada. Agora, o que mudou é que o governo espera atender, né, contribuir para 43 mil famílias que estão na faixa 1 ali do Minha Casa Minha Vida, que antes era o Casa Verde e Amarela, né, do outro governo, enfim, então, aquela faixa 1 ali, 43 mil famílias serão beneficiadas com essa medida. Isso é o que se espera ao governo, por conta daquilo que eu comentei no início do meu da minha fala. A renda dessas pessoas são menores,
como vai poder compor a renda, agora o valor do FGTS, essas pessoas vão conseguir usar, então, ou para bater a dívida ou para poder financiar um imóvel de maior valor, tá? Mas tá livre para todo mundo, tá? Não necessariamente só para imóveis do Minha Casa Minha Vida. Mas é que o governo foca, pelo menos nessa medida, foca nessa faixa da galerinha aí que tá em 43 mil famílias na faixa 1 do Minha Casa Minha Vida. Agora, Tiago, então a gente pode entender que a função do Fundo de Garantia ela foi mudando ao longo do tempo. Salvo engano, quando ele foi criado, a ideia era que o trabalhador, quando fosse demitido, ele tivesse um pecúlio, ele tivesse uma grana para poder se manter, se perdesse o emprego, aí ele ia lá e retirava o Fundo de Garantia. Mas agora há várias outras formas de retirar esse fundo. Por exemplo, aquele saque aniversário e agora, então, esse novo programa chamado Fundo de Garantia Futuro. Quer dizer, ele tem que planejar bem que aquele saldo que ele imaginava que ia ter lá não estará lá na mesma proporção, é isso? Olha, Heródoto, essa sua fala, ela é tão, assim, formidável que a gente poderia ficar aqui 1h30 discutindo só sobre isso que você falou. Mas óbvio que a gente não tem esse tempo, eu vou tentar ser bem sucinto aqui para comentar em cima da sua fala, mas ela é genial. É assim, ó, o Fundo de Garantia, realmente, né, a lógica da sua criação foi essa. Isso já é uma prova cabal, irrefutável, inegociável do quanto o brasileiro não tem educação financeira. Porque o Estado, lá atrás, em algum momento, teve que dizer assim, olha, do valor que seria aí creditado na sua conta em forma de salário, eu, Estado, vou reter um pedaço do valor para que quando você for mandado embora, você não ficar na rua da amargura. Ou seja, como você não tem muita responsabilidade com o seu dinheiro, você vai fazer meleca, vai estourar cartão e tudo mais, então eu, Estado, aqui vou cuidar de você retendo um pedaço desse valor. Olha o primeiro absurdo, né? Mas tudo bem. Aí, o absurdo maior é que no meio do caminho, Heródoto, ninguém se preocupou em capitalizar esse dinheiro. Então ele é corrigido anualmente a IPCA mais 3, né? Que, desculpa, não é IPCA mais 3 não, é 3 mais TR, desculpa, 3 mais TR, e isso perde pro IPCA, né, a nossa inflação aqui do país, todo ano. Então esse dinheiro, ele fica cada vez menor. Então o trabalhador que tem lá o fundo de garantia, ele tá perdendo poder de compra ano após ano, tá? Então, no meio do caminho, isso foi incomodando a galera, né? Foi sendo visto tudo isso. E aí, se eu não me engano, né, quem começou a olhar para isso de um jeito diferente e ver o quanto o FGTS parado lá, todos aqueles anos, perdendo para a inflação, era um problema, foi ali no governo Temer, né? Logo após a saída da Dilma. Porque o governo Temer, uma das primeiras coisas que ele fez, quando ele assumiu, o país estava bem quebrado, né? Foi justamente liberar o FGTS, claro, de uma faixa ali das pessoas e tal, para injetar dinheiro na economia. Olha a importância que tinha, né? E todo esse dinheirão lá parado, podendo circular na economia, gerando emprego, pagando contas e tudo mais, né? E aí, dali para cá, como você mesmo falou, e eu concordo plenamente, Heródoto, foi visto, né, cada vez mais a importância de flexibilizar a retirada, né, o uso desse dinheiro que fica lá parado, perdendo para a inflação, na economia real aqui, gerando emprego, pagando conta e tudo mais. E aí foi criado, então, o saque aniversário, agora o FGTS Futuro e tudo mais. Então, a lógica do FGTS, que pode até ser que tenha sido, né, assim, uma lógica, pro bem, no decorrer do caminho, se demonstrou pro mal, porque as pessoas perdem poder de compra ano após ano. Perfeito. Tiago, muito obrigado pelo papo. Olha, é sempre um prazer estar aqui, Heródoto. Já estou aceitando os próximos convites. É sempre um prazer poder contribuir com os ouvintes e bater um papo com você, viu? Sou seu fã, tá? Tudo de bom para vocês aí, ótimo muito dia, bom finalzinho de semana de feriado. Tiago Martelo, educador e planetário, tá aí, explicação. Essa, ó, muitas explicações, mas essa é fundamental. O Fundo de Garantia perde da inflação todo ano. Você acabou de explicar. Rende 3% ao ano mais TR. Se a inflação for 4, eu perco. Se ela for 5, eu perco. Para eu não perder, a inflação tem que ser 3 ou menos, como ficou bastante claro aqui na participação do Tiago conosco.